A paz do Senhor, povo de Deus. Então, eu fiz um vídeo aqui falando do batismo com o Espírito Santo, né? Aquelas pessoas que marcham, que rodam, né? No poder de Deus. Apesar que hoje tem muita meninice, muitas pessoas que ainda brincam, né? Com as coisas de Deus, mas o Espírito Santo ele batiza, sim, né? Tem poder de Deus, sim. Tem revelação, sim. Tem pessoas que são sinceras na presença do Senhor. Nem todas são, lógico, né? Tem um joio e tem um trigo, como Jesus falou. Mas ainda tem pessoas que são sérias. Amém? Então, gente, deixa eu contar aqui a minha experiência que eu tive em falar em línguas. Como eu falei aqui, né? O Espírito Santo ele me batizou com fogo, só que eu não falava em línguas. E com o passar do tempo, eu via aquelas pessoas falar em línguas, eu achava aquilo tão bonito. Eu falava, poxa, Senhor, queria tanto falar em línguas, né? Eu acho bonita a pessoa falando em línguas ali, às vezes quando tá orando ali, começa a falar em línguas com Deus, que só o Senhor entende, né? Eu quero falar, Senhor, poxa, quero falar. Aí num belo dia, aí nisso o tempo já tinha passado, eu já estava mais um pouco madura na presença do Senhor. Aí eu estava num culto, né? Acho que foi num culto de terça-feira também, num culto. E ali o pastor, ele chamou algumas pessoas que não falam em línguas lá na frente, né? Umas para ser batizada com o Espírito Santo, com fogo, né? Apesar que é a mesma coisa, né? Tem pessoas que às vezes é batizada ali com fogo e consegue falar em línguas na hora. Só que comigo não foi assim. Então eu fui só batizada com fogo, só que eu não falava em línguas. Aí o pastor pegou, chamou lá na frente. Aí eu peguei e fui. Fui porque eu queria falar em línguas, né? Eu queria ter assim eu queria mais essa proximidade, né, com o Espírito Santo, com Deus, porque isso é intimidade. Quando você fala em línguas ali no Espírito com Deus, eu vejo isso como mais intimidade com Deus, mais coisas profundas. Você aprende através ali de estar buscando e descobrindo as coisas espirituais com Deus. E aí ele me chamou ali na frente. Aí eu fui, aí ele botou alguns obreiros ali, alguns pastores, botaram a mão na cabeça de algumas irmãs, de algumas irmãs e de alguns irmãos, né? Aí o pastor, presidente, colocou a mão na minha cabeça. Ele falou assim, Alessandra, quando vir uma língua estranha na tua mente, você fala. Aí eu falei assim, como assim vir em língua estranha? Ele, não, vai vir na tua mente. Você começa a dar glória a Deus e essa língua automaticamente vai vir na tua mente. É a língua para você falar. Quando vir, você fala. Aí eu falei, tá bom. Aí ele botou a mão na minha cabeça, comecei a dar glória a Deus, dar glória a Deus, dar glória a Deus. E realmente a língua veio na minha mente, uma língua estranha assim, que realmente eu não entendi. Eu comecei a falar. E nisso que eu falava, aí me dava vontade de marchar também, de rodar também. Eu comecei a sentir aquela presença, aquela alegria, né, do Espírito Santo. É a sensação que eu sentia, tá? Cada um tem a reação. É o que eu senti ali. E ali o Espírito Santo, mais uma vez, né, me permitiu de eu falar em línguas estranhas. Amém? Essa aqui é uma das experiências que eu tive com o Senhor Jesus. Lógico, eu tenho mais experiência para contar aqui para vocês. Ao decorrer de cada vídeo aqui, eu vou contando algumas experiências que eu tive no meu ministério para vocês. O meu intuito aqui é falar de Jesus. O meu intuito aqui é falar que Jesus cura, salva e liberta e transforma vida. E também falar também que tem pessoas sinceras no Evangelho. Por mais que essa bagunça aí que vocês têm visto, né, tem acontecido, percorrido aí a internet, as redes sociais, mas lembre-se que o próprio Jesus ele falou que no finais do tempo ia ter falsos profetas, ia ter heresia, ia ter tudo que você possa imaginar. Amém? Perdão. Fiquem todos com a paz do Senhor.